Mídia vai à loucura com a eliminação do Flamengo, teve treta feia e bate boca ao vivo com muitos xingamentos e acusações gravíssimas. Ô, seu animal! Logo depois de sair do Internacional. Eu tô falando do Palestino atual. Eu não sabia que Figueiredo... Grande Dom Elias Figueiredo. O Campeonato Brasileiro jogou muito mais vezes que o Flamengo, Zé Manuel. Não se deixe iludir pelas meias verdades. O trabalho do Tite é horroroso. A cobrança que eu fiz aos jogadores do Flamengo e a direção, você acha que são incorretas? O nosso canal está no início e precisamos da sua ajuda. Deixe seu like e se inscreva agora para ficar por dentro das notícias mais quentes do futebol. Pegue o seu café, se acomode e venha conferir todas as novidades com a gente. Após a eliminação do Flamengo na Libertadores, os jornalistas ficaram descontrolados e começaram a brigar ao vivo. Teve muita reclamação sobre o planejamento do Flamengo e xingamentos agressivos pra cima do técnico Tite. Eu tenho aqui um idiota que acreditou, Fábio Piperno. Então, o negócio. Com base em que vocês vão acreditar nisso tudo? E tem uma outra coisa. Eu vou te dizer com base em que era contra um time ruim, gente. Era contra um time ruim. O craque do time do Peñarol foi reserva eterno do Fluminense, que é o Evo, sei lá o quê, Evo Fernandes, sei lá o que é. Léo, olha que tá o negócio. O bom de bola desse time agora é o menino, o 14 que não prestaram atenção, campeão mundial de júnior. Uma outra coisa. Quer dizer, Flamengo, ele age como um garoto mimado. Fiquei uns pontinhos atrás do brasileiro, eu vou abrir mão. Palmeiras, no ano passado, chegou a estar 14 pontos atrás do Botafogo. Perdeu a Libertadores e foi lá, ponto a ponto pra brigar. E não sei, é óbvio que não sabia se teria chance de alcançar, mas tem que ter, sabe? Tem que ter esse sangue nas veias, tem que ter essa faca nos dentes pra enquanto tiver chance, enquanto tiver vida, você vai atrás. Os meninos mimados não. Os meninos mimados que perderam jogos, domingo contra o Grêmio eu vou deixar os titulares treinando lá no Rio de Janeiro, vamos jogar com o time reserva. Ora, bolas, o Botafogo que classificou ontem, o Botafogo, no clássico contra o Fluminense no final de semana, vocês sabem quantos jogadores do time titular o Botafogo chegou a utilizar lá contra o Fluminense? 9. Começou com 5, entraram outros 4. E veja, Botafogo teve 9 jogadores em campo no final de semana para buscar a classificação em viagem aqui no Morumbi. Mas o Flamengo não. Deixa o time titular treinando com um auxiliar. Nem com o técnico foi, se quer poupar, tudo isso bem. É um absurdo. Faz aí a cavalaria viajar pra Porto Alegre. Olha, rapaziada, sábado e domingo de manhã vocês vão treinar com o técnico principal. Vocês vão ser poupados, mas é o técnico principal que tá lá com vocês. Então, agora, isso não é só uma decisão de comissão técnica, não. É uma decisão institucional. Então, como é que você vai abrir mão de um campeonato brasileiro tão candidamente assim? E os erros não começaram, os erros não aconteceram só hoje. Isso aí aconteceu há muito tempo. Como é que o Flamengo não ganha de nenhum dessa baba que o Flamengo, fora de casa, que pegou na Copa Libertadores esse ano? Como é que não faz um gol em Libertadores desde que o Pedro machucou? Então não dá também pra jogar tudo no lombo do Tite. É preciso cobrar mais do próprio elenco. E a crítica também precisa acordar que não é a folha de pagamento que determina se o time é bom ou não, se o elenco realmente é galáctico ou não. Quem resolve, quem mostra pra gente isso é o campo. E a realidade dentro de campo não tá corroborando esse tipo de adulação que muita gente exerce em relação a esse time que há muito tempo mostra e comprova que não é um super time como se imaginou. Mas peraí, Pilhador, só um detalhe, pera lá. O Flamengo fez um monte de contratação, certo? Já tinha um elenco relativamente robusto e parrudo. Você não vai dizer que o elenco do Flamengo é ruim, Piperno. Agora você vai dizer que o time é mal preparado. Você vai dizer que o time é mal qualificado. O time é mal treinado. Porque o time é mal preparado fisicamente. E pode ser mal um monte de coisa. Agora não é um super time. É aí que tá o negócio. Vamos encarar real. É o time de alguns ótimos jogadores. Como não é um super time, Piperno? Vamos lá. Então se não é um super time é porque não sabe contratar. Porque o Botafogo, que gastou como gasta o Flamengo, virou um super time. Vamos lá, Michael, contratado a peso de ouro. Cebolinha, contratado a peso de ouro. Aí vai falar, mas ele machucou. Tá bom. Mas tá aqui já há 2 anos e não ganhou nada. Não ganhou nada no ano passado também. Vamos lá, Cebolinha, Pedro, Gabigol, Bruno Henrique, Gerson, Léo Pereira, Léo Ortiz, Fabrício Bruno. Isso não é um super time. O Pedro tá fora. Eu acabei de falar aqui que o Flamengo sem o Pedro mas não tá quando o fazendo Pedro gol. tava, ele foi segundo do grupo na Libertadores, disputando vaga com palestinos. Já tá uma bosta há muito tempo. Não, mas aí tem um negócio. Sem ele teria sido pior. Opa, sem ele, o Peñarol ganhou. Você não tá entendendo. O que eu tô te dizendo é que o Tite tem um super time na mão há 1 ano. Não é um super time. Eu tô dizendo que não é um super time. E ele nunca fez esse time jogar bem. Nunca ele teve uma grande sequência. O Pedro, realmente, ele tinha lampejos dele. Não porque o Tite era brilhante. O que eu tô te falando é que ele tem, os jogadores que ele tem, há 1 ano, não tô falando só agora que vou falar de lesionado. Gente, Fabrício Bruno, jogador de seleção brasileira. Léo Pereira, já foi pensado pra seleção brasileira. Davi Luiz, Ayrton Lucas, seleção brasileira. Vinha, seleção uruguaia. Varela, seleção uruguaia. Gerson, seleção brasileira. Pulgar, seleção chilena. Léo Ortiz, seleção brasileira. De la Cruz, seleção uruguaia. Arrascaeta, seleção uruguaia. Pedro, seleção brasileira. Gabigol já passou pela seleção brasileira. Cebolinha, seleção brasileira. Bruno Henrique. Luiz Araújo, baita jogador. Agora Alcaraz, Premier League. E ele não joga. Então, se você fala que não tem um super time, ele tem um super time. Mas ele não sabe fazer esse time jogar. Vereador. Pois é. Boa noite. O negócio é o seguinte, eu entendo tudo aquilo que você colocou, que o Viga colocou, e tudo que foi falado do Tite tá certo. De fato,
A sequência do Tite do Flamengo é impossível. A continuidade dele é impossível, é só decidir se é amanhã, antes das finais da Copa do Brasil, depois das finais da Copa do Brasil, se vai esperar contratar outro treinador ou não, se vai esperar a possibilidade do Jorge Jesus, que é a única solução pro Flamengo. Pode ter outro não paliativo, que vai cair do mesmo jeito daqui a pouco. Porque o buraco é mais embaixo. O Flamengo tem uma série de outros problemas. Vocês falaram de questão física, e tem uma questão física muito mais complicada, viu, Pilhado? Não é só analisar o preparador de momento, porque que A ou B não tá bem preparado. É na avaliação na hora de contratar. O De La Cruz, por exemplo, estava acostumado a jogar X número de jogos no River Plate. Não tem condição de jogar no calendário brasileiro esse número de jogos, por isso vive se machucando. O Arrascaeta, que voou lá com o Jorge Jesus no ano seguinte, 4 ou 5 anos se passaram, e ele fisicamente também não consegue entregar mais, independente do preparador físico. Claro. Não consegue mais. O Bruno Henrique. Mas o Bruno Henrique de 5 anos atrás era um. A gente falou de uma diretoria. De 4 anos atrás era outro. O problema é que o Flamengo me parece que monta o elenco e gasta esse caminhão de dinheiro sem analisar essas questões também. Se os caras vão aguentar, como a torcida quer, enfrentar Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, o que mais aparecer, e tentar ganhar tudo. O treinador não resolveu, o Tite não entregou. A expectativa criada era para resolver problemas que os outros não resolveram no pós-Jorge Jesus. E só o Jorge Jesus vai voltar e mostrar se ele mesmo vai poder fazer isso ou não. É a dúvida que a gente tem. Ele precisa voltar pra gente entender se ele vai conseguir resolver essa equação. Se ele também vai repetir o que fez lá atrás. Mas o Flamengo tá pecando muito. Planejamento da diretoria do ano passado muito falho e foi um péssimo ano. Esse ano também, erro de diretoria, de comissão técnica, mas não podemos deixar de cobrar contra o Peñarol, que não é o mesmo, como você bem colocou, dos anos 80, 70, 60, lá de trás, mas o Flamengo tinha em campo De La Cruz, que custou uma fortuna. Arrascaeta, que é tido como um dos grandes jogadores do futebol brasileiro, o maior meia do Brasil. Gerson, de seleção brasileira. E os caras em campo não resolvem? Não resolve. Aí vem Alexandro e não adianta nada. Tudo certo aí, o Tite merece ser criticado, não entregou o que precisava. Mas eu acho que a gente não pode deixar de cobrar também os craques que estiveram dentro de campo e que não entregaram. Do Gerson não, eu acho que ele joga sozinho. Há um tempo já. Eu tô citando, assim, pra aumentar o número de jogadores de alto nível. É que eu falei o que você tá falando. Eu acho que o Flamengo é refém de jogador. Arrascaeta, Gabigol, Bruno Henrique. Olha a renovação do Bruno Henrique, que vergonha. Um jogador de 33 anos renovar por 3 anos ganhando 2 milhões de reais por mês. Você sabe qual foi o acerto do Tite hoje? Colocar o Gabigol. Se ele não coloca o Gabigol, a torcida ia estar agora reclamando porque que o Tite não colocou. Não ganhou porque não colocou o Gabigol em campo. A melhor coisa que ele fez foi colocar, pra mostrar pra todo mundo que não adianta mais, né? Não adianta mais, infelizmente. Olha só, eu não quero ser advogado do diabo, não. A bola não chega na área redonda pra nenhum. Não é pro Bruno Henrique, não é pro Gabigol, não é pro Rodrigo Viga, não é pro Pilhado, não é pro Zé Manuel, não é pro Pipiano. O time é mal preparado, gente. O time é mal qualificado, o time é mal treinado. Se é que é treinado sempre e em todas as sessões pelo técnico Tite. Você não vê uma jogada, você não vê um lance ensaiado, você não vê uma aproximação. É sempre aquele esquema posicional. Sabe por que eu nunca acreditei na classificação, Zé Manuel, Pipiano e Pilhado? Nunca acreditei na classificação. Falei isso pro meu filho, tá aqui chorando, tá sofrendo, tem os amigos dele. Falei isso no trabalho, falei pra um monte de gente que me parou na rua e perguntei o que vai dar. Eu falei, vai dar M. Mas que isso? Vai dar M. Sabe por que vai dar M? Porque o Flamengo vai precisar fazer um jogo que não fez na temporada de 2024. Pega desde o estadual até agora, quando que o Flamengo se impôs, criou chances e oportunidades diante de um adversário fora de casa, numa competição continental. Me fala, o Flamengo merecia chegar à semifinal? O Flamengo merecia? Não merecia. Primeira fase, a fase do grupo foi péssima. Num grupo, ele terminou em segundo atrás do Bolívar, num grupo fraco de Palestino, de Milionários. O Flamengo só ganhou em casa, não ganhou um jogo fora de casa. Nas oitavas, quase foi eliminado pelo Bolívar. Foi péssimo. E agora pro Peñarol também. Não merecia mesmo. Zé, você é testemunha do que eu venho dizendo aqui há muito tempo. O torcedor do Flamengo se prepare, porque o pior está por vir. Todo time esse ano que encarou o Flamengo achou que poderia vencer. Do pior ao melhor, do excepcional ao bagaço, ao baba do cachorro cansado. Não teve uma vitória tranquila, aliviante, relaxante, que deu prazer ao torcedor do Flamengo assim, porra, tem um time campeão na mão. Se jogar assim, vamos ganhar tudo. Não teve um jogo assim do Flamengo na temporada 2024. Então, perdão, por que eu acreditava que o Flamengo ia ser eliminado hoje? E não tinha a menor dúvida. E eu dizia pro meu filho, se eu tivesse 10 fichas, eram 9 no Peñarol e 1 no Flamengo, o Flamengo tinha que fazer um jogo que não fez em 2024. Segundo, tinha que impor uma intensidade pra jogar na casa de um adversário que ganhou de todo mundo a Libertadores da América, que o Flamengo não tem. E aí quem faz o planejamento físico e médico é a comissão técnica do Tite. Você não pode pedir também só pro dirigente. Os dirigentes do Flamengo fizeram um monte de excremento, um monte de besteira. Mas você não pode pedir pra diretoria do Flamengo e falar assim, ó, prepara desse jeito. Bota nesse jogo e poupa naquele. Bota pra correr, volta pra aquecer. Não, quem faz isso é a comissão técnica do professor, do gênio Tite, do Adenor Bach, que foi defendido por uns e outros, por muito tempo, inclusive aqui na Jovem Pan. Ele vem dizendo, ele manteve o padrão dele. Qual o padrão? Eliminação nas quartas. Quartas da Libertadores hoje, quartas da última Copa do Mundo e quartas da penúltima Copa do Mundo. Ou você não lembra da Bélgica, ou você não lembra da Croácia. Tá mais recente agora o Peñarol. Então o Flamengo tinha que fazer um jogo que não fez em 2024, tinha que jogar com uma intensidade que não tem, porque a gente vem dizendo aqui no microfone da Jovem Pan, existe um problema médico de preparação física, qualquer porcaria do gênero, porque não é normal. 5, 6, 7 jogadores se arrebentarem. Um operado, outro no departamento médico, outro volta em 2025. Palmeiras voa muito mais do que o Flamengo. Botafogo voa muito mais do que o Flamengo. E ali o top 5 do Campeonato Brasileiro jogou muito mais vezes que o Flamengo, Zé Manuel. Não se deixe iludir pelas meias verdades. O trabalho do Tite é horroroso. A cobrança que eu fiz aos jogadores do Flamengo e a direção, você acha que são incorretas? Você acha que as cobranças que eu fiz pra diretoria não avaliar direito algumas contratações? Ou pelo menos quando contratar já sabia que o cara vai entregar número X de jogos? Você acha que foram incorretas as cobranças? Não, o cara que pede, eu quero jogador desse jeito, dessa forma, dessa característica. Eu acho que não existe só um culpado. Num fracasso desse tamanho, não pode ter um culpado só.
Não tem como. Tem vários culpados, Emanuel. Mas o grande culpado é o Tite. O grande culpado é o Tite. Os grandes culpados eu acho Landim e Marcos Braz, primeiro. Porque foram eles que contrataram o Tite. Foram eles que ignoraram o Jorge Jesus. E aí eu adoro, porque o chat vai à loucura e vai me chamar de viúva. Claro que eu sou viúva. É óbvio que eu sou viúva do Jorge Jesus. Sabe aquela viúva de chorar todo dia? Com aquelas roupinhas pretas, não faça isso. Eu não sei como é que é o nome, sabe? Aquelas roupinhas pretas que você vê nos filmes, a viúva no enterro. Vou encomendar um fado pra você, então. E aí, torcedor? Flamengo com time milionário e eliminado da Libertadores. Técnico Tite muito cobrado e torcedores revoltados. Deixe a sua opinião nos comentários. Até a próxima.